Oi, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Estude Amiga, tá? Hoje eu já até mudei o cenário de novo, né? Porque ontem eu fiz o estudo lá na área, mas hoje os cachorros do meu vizinho resolveram latir tudo de uma vez só. Aí eu vim aqui pro meu quarto. Então, assim, a vida do concurseiro não é fácil, não, meninas. Não é mole, não, tá? Então, você tem que cumprir suas metas. Então, não importa o local. Todo o cantinho aqui da minha casa, eu já deixo o computador em uma mesinha móvel, porque eu já fico rodando ele aqui para tudo que é lado. Ah, não deu certo aqui? Eu vou para ali, tá bom? Vou até dar uma pausa aqui para fechar a porta do quarto para ficar só eu e você estudando aqui, tá bom? Só um minutinho que eu volto. Prepare logo sua água, seu caderninho, seu vadimeco, tudo aí que nós já vamos comer. Retomando, hoje nós vamos resolver uma questão de direito constitucional sobre um assunto que parece aí complicado. Só parece complicado, mas que quando você entende a lógica, fica muito mais fácil. Então vamos lá falar sobre intervenção federal e intervenção estadual. Vamos que vamos? Olha só. Olha, que eu quero que você fique comigo aqui até o final, porque essa questão, ela mistura aí três coisas que a banca ama cobrar, tá? Que são quais são essas três coisas? Súmula do STF, mais Constituição Federal, mais autonomia dos municípios, tá? Eu vou explicar tudo com calma para você aqui. Nada de decorar sem entender, combinado? Porque aqui no Estúdio Amiga a gente quer fazer você olhar para a questão e pensar assim: ah, agora eu entendi, tá? Então pega seu caderno, pegue sua água, pega seu café e vem comigo, vem estudar comigo. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é intervenção? Antes de resolver a questão, nós precisamos entender o que é intervenção. E eu quero que você pense em uma palavra: excepcionalidade. Então, ó, liga aí o pisca-alerta do cérebro e pensa nessa palavra: excepcionalidade. A Constituição Federal, ela estabelece que os entes federativos, eles possuem autonomia. Temos União, temos estados, Distrito Federal e municípios. Cada um possui suas próprias competências e autonomia. Tá? Em regra, então, a União ela não fica interferindo ali nos estados, tá? E o estado também não fica interferindo nos municípios. Mas existem situações excepcionais previstas pela própria Constituição em que essa intervenção ela pode acontecer. É justamente isso que chamamos de intervenção. Ou seja, vamos lá, juntar aqui. Intervenção é a medida excepcional e temporária, tá? Utilizada para preservar ali determinada situação, determinadas situações, que pode ser mais de uma, protegidas pela Constituição da República Federativa do Brasil. E atenção, a intervenção, ela não significa acabar com a federação. É muito pelo contrário. Ela existe justamente para preservar, para manter ali preservada a ordem constitucional e a própria federação. Tá? Então, vamos lá. Intervenção federal versus intervenção estadual. Agora vem uma distinção aí muito importante. Intervenção federal. Na intervenção federal, a União ela pode intervir nos estados, no Distrito Federal, é o que encontramos ali no artigo 34 da Constituição Federal.
pause esse vídeo, vai, pega sua Constituição e olha aí o artigo 34 da Constituição Federal. Já a intervenção da Constituição Federal, né? Então, já a intervenção estadual, ela acontece quando? Quando o Estado, ele intervém em um município. E isso está lá no artigo 35 da Constituição. Então, anota aí. Pega seu caderno lá e vamos anotar. Artigo 34, a União, né, e os estados interferem nos estados no Distrito Federal. O artigo 35, o estado interfere no município. Essa associação, ela é muito, ajuda muito ali na hora da prova, tá? Ajuda bastante. Então, vamos falar do artigo 34. Intervenção federal. Vamos entender rapidamente aqui o artigo 34. A União, ela não pode simplesmente decidir. Hoje eu vou intervir naquele estado porque eu não gostei do governador. A União vira para o estado e fala: hoje eu vou intervir naquele estado porque eu não gostei do governador. Não, não é isso. A Constituição ela apresenta situações específicas, tá? E entre elas, quais são? Manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, tá? Por fim, a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício dos poderes e reorganizar ali as finanças da unidade federativa em determinadas situações. Além disso, prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial e ainda assegurar determinados princípios constitucionais. Percebeu? Você percebeu aí? A Constituição, ela não deixou uma autorização ali genérica, sabe? Ela determinou ali, ela estabeleceu hipóteses determinadas, tá? Determinado quais as hipóteses que ela vai poder intervir, ok? Fechou? Então vamos puxar o ar e o fôlego, vamos respirar, beber uma água e vamos para o artigo 35 da Constituição, que fala sobre intervenção estadual no município. Agora vamos lá para o artigo 35. Aqui a Constituição diz o seguinte: o Estado não intervirá em seus municípios, exceto nas situações constitucionalmente previstas. Temos aí 4 hipóteses principais. Primeiro, dívida fundada. Quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos, aí o Estado pode intervir nos municípios. Segundo, falta de prestação de contas. Quando não forem prestadas as contas devidas, o Estado pode intervir no município. Terceira, aplicação mínima em educação e saúde. Quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido, aí o Estado pode intervir também. E quarto, representação julgada procedente pelo Tribunal de Justiça. Aqui nós temos a hipótese que aparece na nossa questão. Você vê, nós estamos desmembrando tudo e nem chegamos à questão ainda. O Tribunal de Justiça ele pode dar provimento à representação para assegurar princípios indicados na Constituição ou prover a execução da lei, ordem ou decisão judicial. Então, guarda aí, artigo 35, intervenção dos estados no município. Ok? Então, agora sim, nós vamos para a questão. Pronto, agora que nós entendemos a base, vamos olhar para as 3 afirmativas. E aqui eu quero que você faça uma coisa. Não olhe o gabarito ainda. Tente responder comigo. Vamos começar lá pelo item 1?
Vamos lá. Item 1. Recurso extraordinário. Cabe recurso extraordinário contra o acordo do Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município? Parece razoável? Porque você pensa, bom, é uma decisão de Tribunal de Justiça. Então, talvez possa ir para o STF por um recurso extraordinário. Mas olha a pegadinha aí. Pegadinha. O item está errado. E aqui você precisa guardar uma súmula, a súmula 637 do STF. A súmula 637, o STF estabelece que não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. E isso é importantíssimo para a prova. Então, se a banca colocar TJ mais intervenção estadual em município mais recurso extraordinário, você já pensa, súmula 637, 637, não cabe RE, tá? Então, por que que não cabe? Porque, segundo a jurisprudência do STF, o deferimento do pedido de intervenção possui natureza político-administrativa e não jurisdicional típica, ok? Então, o item 1, ele está, ó, errado, tá? Então, como memorizar aí a súmula 637? Vamos que vamos? Eu vou te dar uma dica. Pensa assim. Intervenção municipal pelo Estado, cuidado com o RE. Intervenção municipal pelo Estado, cuidado com o RE. TJ decidiu que intervenção estadual em município, você lembra? 637, não cabe RE. Tá? Então, se o TJ decidiu sobre intervenção estadual em município, você lembra na hora da 637, não cabe RE. Ok? Então, se quiser criar aí uma associação, 637, não entre pelo RE, tá? Pelo RE. 637, não entre pelo RE, ok? Pode parecer bobo aí, né? Pode parecer bobo, mas na hora da prova, essas associações ajudam muito. Então, 637 não entra pelo RE. 637 não entra pelo RE. Item 2, vamos falar aí. Quem associa e quem requisita. Agora vamos aí para o item 2. E ele fala sobre garantir o livre exercício dos poderes. E aqui precisamos olhar para o artigo 34, inciso 4, combinado com o artigo 36, inciso 1. Inciso 1. Por quê? A Constituição ela estabelece que, nesse caso, se o poder legislativo ou o poder executivo estiver coagido ou impedido, haverá solicitação. Solicitação. Se a coação for exercida contra o Poder Judiciário, haverá requisição do STF. Então, nós vamos simplificar aqui. Executivo ou legislativo? Executivo ou legislativo? Solicitam Judiciário. STF requisita. Tá? Então, se for legislativo ou executivo, eles solicitam. Se for judiciário, STF requisita. Então, essa diferença de palavras é uma baita pegadinha aí de prova. A banca ela pode trocar requisição por solicitação. E aí você pode cair se não estiver atento. Mas aqui nós vamos estar atentos. Então, repete comigo. Executivo ou legislativo, solicitação. Judiciário, requisição do STF. De novo, executivo, legislativo, solicita. Judiciário, requisição do STF. Pronto, prontinho, prontinho. Então, o item 2, ele está correto o item 2. E vamos para o item 3.
que o rol é taxativo. Essa questão é a questão do Enem, tá? Agora vamos lá no item 3. E esse é um daqueles pontos que eu quero que você leve para várias outras questões. O item 3 afirma que é inconstitucional uma Constituição estadual criar hipóteses de intervenção do Estado no município, fora das hipóteses previstas na Constituição Federal. E a resposta está o quê? Correta. Por que está correta, Si? Por quê? Porque estamos diante de uma matéria constitucional que possui hipóteses delimitadas pela Constituição Federal. O Estado ele não pode simplesmente inventar novas situações de intervenção municipal, né? Como a gente falou lá no início. Também a União não pode inventar uma forma para intervir nos estados, também o Estado não pode inventar novas situações de intervenção municipal. Tá? Então, isso afetaria diretamente a autonomia municipal. E lembra, a autonomia municipal é princípio constitucional. A autonomia municipal é princípio constitucional. Tá? Inclusive, a Constituição Federal ela prevê a autonomia municipal entre os princípios cuja observância pode justificar a intervenção federal em determinadas situações. Então, nós temos aqui uma proteção muito importante. O município ele possui autonomia. Por isso, intervenção é exceção. Exceção. Excepcionalmente. Lembra que a gente decorou essa palavra? Então, e as hipóteses não podem ser ampliadas livremente pelo Estado. Não podem ser ampliadas pelo Estado. O STF também registra que o rol de princípios constitucionais sensíveis é taxativo e que os estados eles não possuem autonomia aí para modificá-los. Então, o item 3 está, ó, correto, tá? Tá correto aí o item 3. Então, agora nós vamos montar o gabarito aqui. Vamos colocar tudo aqui no quadro. Pensa aí um quadro, mentaliza e vamos colocar. O item, vamos pensar no item e vamos pensar no resultado. Item 1 está errado. Item 2, correto. Item 3, correto. Então, pronto. A 2 e a 3 apenas estão corretas e a resposta é a letra D, tá? A 2 e a 3 estão corretas. Você acertou? Letra D? Parabéns! Mas se você errou, atenção, não é motivo para desanimar. Essa questão ela acabou de te ensinar 3 pontos que podem aparecer novamente em outra questão, tá? Então, as 5 coisas que você precisa guardar aqui. Agora eu vou fazer o nosso famoso. Se eu só pudesse levar 5 coisas para a prova, o que eu levo? Se eu só pudesse levar 5 coisas para a prova, o que eu levo? Número 1, leva o artigo 34. Intervenção federal da União e dos Estados. Intervenção federal da União nos Estados e no Distrito Federal. Número 2, que é a coisa que você pode levar para a prova? Artigo 35, que é a intervenção dos estados nos municípios. E número 3, artigo 36, quem solicita ou requisita a intervenção. E o número 4, a súmula 637, não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. E a quinta coisa que você pode levar para sua prova, intervenção é excepcional. E as hipóteses constitucionais não podem ser livremente ampliadas, ok? E as pegadinhas aqui que a banca pode fazer? Agora atenção, porque isso aqui vale ouro. A banca ela pode tentar confundir você trocando município por estado, estado por união, solicitação por requisição, STF por outro tribunal, recurso extraordinário por um instrumento, rol taxativo por rol exemplificativo. Então, quando aparecer uma questão sobre intervenção, não saia marcando. Pare, respire e pergunte:
Quem está intervindo? União ou Estado? Quem está sofrendo a intervenção? Estado, Distrito Federal ou município? Qual é a hipótese? Quem solicita ou requisita? Existe alguma súmula do STF? Fazendo isso, você começa aí a desmontar a questão, tá? Então, questão relâmpago para quem está assistindo aqui. Agora eu quero testar você. Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Se o Tribunal de Justiça defere pedido de intervenção estadual em município, cabe recurso extraordinário? RE? Pensa. Pensa, 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 pensa. E a resposta é não, nananina, não. Súmula 637 do STF. Outra aqui. Para garantir o livre exercício do judiciário, quem requisita a intervenção? Quem requisita? STF. E mais um aqui para fechar. O Estado ele pode criar livremente uma nova hipótese de intervenção no município? Sim ou não? Não, nananina, não. Por quê? Porque as hipóteses são constitucionalmente delimitadas e a autonomia municipal ela precisa ser respeitada. Se você acertou as três, muito bem. Parabéns, parabéns, parabéns. Então, como estudar essa matéria? Agora aqui uma dica de estudo para você. Não tente decorar o artigo 34 inteiro de uma vez. Faça uma tabela. De um lado você coloca lá intervenção federal, artigo 34. Do outro você coloca intervenção estadual, artigo 35. Depois faça aí uma terceira coluna e escreva quem solicita ou requisita. Aí artigo 36. E por último você coloca jurisprudência, súmula 637. Aí pronto, você transformou 3 artigos em uma súmula em um mapa mental. É muito mais fácil revisar assim, tá? Então, minha amiga, agora eu quero falar com você aqui como uma amiga que está estudando junto com você. Talvez você esteja cansada, tá? Talvez você tenha dias aí em que você olha para a questão, olha lá a questão e pensa assim: meu Deus, eu não vou conseguir aprender isso nunca, não vou conseguir aprender isso nunca. Tá? Mas calma, calma, calma. Você não precisa aprender tudo em um dia, você precisa continuar. Hoje, você talvez não saiba sobre intervenção. Amanhã você vai saber. Depois você vai errar uma questão. Depois você vai acertar duas. Depois você vai olhar para a questão difícil e perceber assim: eu já vi isso, eu já fiz isso. É assim que a aprovação é construída. Não é um único dia, é uma constância, tá? Então, antes de terminar, eu quero deixar aqui um versículo para você. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Minha amiga, talvez você esteja estudando para uma prova que parece aí muito maior do que você. Talvez você esteja enfrentando uma fase difícil, talvez ninguém esteja vendo aí o esforço que você está fazendo, mas Deus, ele está vendo, tá? Ele vê quando você acorda cansada e mesmo assim você estuda. Ele vê quando você pensa em desistir e abre o material novamente. Ele vê cada pequena vitória e você não precisa carregar tudo sozinha. Mas aquilo que está nas tuas mãos, estude, persista. Ore, descanse quando precisar, recomece quando cair, né? Você recomeça novamente, mas não abandone o propósito por causa de um dia ruim. Um dia ruim, ele não significa uma vida ruim. Uma questão errada, ela não significa que você é incapaz. Um resultado ruim, ele não define o seu futuro. Então, continue. Porque talvez aquilo que hoje parece apenas uma pequena rotina de estudo esteja construindo aí a profissional que você sempre sonhou em ser. Quando bater aquele pensamento, eu não consigo, aí você responde assim: eu ainda não consegui, mas estou aprendendo.
tá? Eu estou aprendendo. E acima de tudo, Deus está contigo, tá? Então, se essa aula te ajudou, deixa o seu like aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal Estude Amiga. Compartilha esse vídeo com uma amiga que também está estudando e comenta aqui. Eu vou continuar. Comente aqui, eu vou continuar. Eu quero muito saber quem está comigo nessa caminhada. Então, lembra, estude, ore, persista. Não desista de você. Que Deus abençoe seus estudos, sua caminhada, seu propósito. Um beijo, minha amiga. E olhe lá no nosso canal do Instagram, @migaestude.se, para você ver essa questão ali na íntegra, tá? Em história, em quadrinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!